Olá, tudo bem? Eu sou a professora Cris e no vídeo de hoje eu queria falar sobre método e metodologias, né? Estou no momento que eu estou lendo os projetos para o ingresso no mestrado, no processo seletivo para 2021. A gente está lendo mais de 60 projetos e a questão do método me chama muita atenção, né? O método e as metodologias, principalmente porque eu já trabalhei com isso, né, em sala de aula, e antes disso eu também fui revisora por algum tempo, e essa parte sempre me chamou muita atenção, né? E eu também me considero uma pessoa bastante metódica, e em sala de aula eu trabalhei com as disciplinas de metodologia, de seminário de pesquisa, que é bem mais abrangente do que metodologia, né? E sempre existiu essa confusão, já trabalhei também com pesquisa em letras estrangeiras, aprendi muito com essa disciplina, porque a gente normalmente aprende na graduação, né, o primeiro contato, apesar de que no IFC os estudantes do médio já têm uma disciplina de metodologia. Em um curso eles fazem um TCC já, inclusive, durante o ensino médio, que é bem interessante. Mas é uma disciplina só, normalmente, uma ou duas, e é um assunto bastante amplo, né? Então, não é assim uma disciplina só para ver, eu estudo sobre isso há muitos anos e ainda tem bastante coisa para aprender. Mas o método é um caminho, né? É o caminho da pesquisa. E dentro do método tem as diferentes metodologias, que são as formas de fazer essa pesquisa, né? E todas elas têm base teórica. E não é só a BNT, né? Metodologia não é só aprender a BNT, que é um pedacinho que eu particularmente acho bastante importante. Eu sou muito rígida com relação às normas da BNT, formatação. Eu acho bastante simples até, porque tá escrito ali, é para fazer assim, né? É só replicar, é só fazer como está sendo dito, é só seguir a norma. E as pessoas, em geral, têm uma grande dificuldade nisso, né? No ensino médio, na graduação, na especialização, no mestrado, né? O povo parece que tem um pouco de resistência a seguir essas normas de texto, né? Para a maioria das pessoas elas são bem chatinhas, mas enfim. Eu já lecionei essa disciplina, leciono agora seminário de pesquisa e para mim é tranquilo, eu acho fácil, né? A louca da BNT, né? Eu acho a BNT fácil. Mas, enfim, até tem vídeo sobre isso já fiz 2 vídeos. E voltando ao tema, então, mais especificamente, a questão do método e das metodologias, né? O que é o método? Esse caminho, esse guia, né, de como eu fiz a pesquisa. Porque pesquisa científica, acadêmica, ela precisa ser replicável, né? É um dos princípios. Porque pesquisa acadêmica, pesquisa científica não pode ser em cima de achismos, não pode ser em cima de fake news, né? Ela tem que ser com base em teoria, ela tem que ter um método bem descrito, bem detalhado, ela tem que ser com base, pode ser com base nos fatos, ela pode começar por empiria, mas ela não pode terminar em empiria, né? Ela tem que ser testada e ela tem que ser testável também. E ela tem que mostrar como que eu fiz a minha pesquisa, justamente para que se outra pessoa for analisar minha pesquisa, quiser talvez refazer ou utilizar do método para aplicar em outro local, ou com outro grupo de pessoas, ou com outro tema, né? Porque as pesquisas em ciências humanas também são replicáveis, né? Elas também têm base teórica, têm método e têm as metodologias. Aí um exemplo que eu sempre dou nas primeiras aulas, que eu dava quando era na graduação. No mestrado eu não fiz isso, né? Porque no mestrado o pessoal já chega com mais noção de método, metodologias, a gente tem uma disciplina inteira sobre isso, a gente orienta os projetos de cada um para que eles aperfeiçoem o projeto com o qual eles entraram, né, com o qual eles ingressaram no mestrado. Mas na graduação eu lecionei 3 anos e o pessoal tinha bastante dificuldade de entender por que tem que fazer e como que tem que fazer. Aí o exemplinho que eu brincava era sempre assim, então, uma garrafinha, né? Eu tenho uma garrafinha. Como é que eu tiro a tampa da garrafa?
Aí eles diziam, rosqueia. Não tá funcionando, né? Não tá saindo a tampa. Rosqueia o quê? Ah, rosqueia a tampa. Também não tá abrindo. Ah, tem que ser em sentido anti-horário. Certo? Entende? Esses são os passo a passo. Esse é o passo a passo que tem que ser dado. Aí tá, por quê? Porque se disser só rosqueia, se eu rosquear a parte de baixo, não acontece nada. Se eu tentar rosquear a parte de cima em sentido horário, eu vou apertar mais, em vez de abrir. Então, tem que rosquear a tampa em sentido anti-horário. Beleza, rosqueei. Abriu? Ainda não, né? Eu tenho que tirar essa tampinha. E aí, como é que eu coloco a tampinha de volta? Ah, coloca em cima. Aí eu sempre brincava de propósito, né? Botar a tampinha assim, virada, porque tem a posição correta para encaixar essa tampinha. E para girar ela no sentido horário, para que ela encaixe de volta. É um simples exemplo de rosquear e desrosquear uma tampa, que para nós é corriqueiro, mas também não é tão óbvio assim, né? Quem já sofreu algum acidente, quebrou perna, machucou o joelho, tornozelo, enfim, percebeu o quanto é difícil reaprender a andar depois de alguns meses imobilizado, né? Então, a gente já sabe caminhar, mas se a gente fica um tempo sem poder fazer essa atividade, o músculo fica fraco, os tendões, enfim, e a gente tem que reaprender a caminhar, a empurrar o chão, né? Tem que fazer fisioterapia, e aí o que era óbvio não é mais tão óbvio assim. Então, abrir uma tampinha parece óbvio, parece fácil, mas requer motricidade fina, requer coordenação motora, senso de direção, são várias aprendizagens, vários conhecimentos que estão envolvidos. E para dar uma instrução clara de como fazer, né, de explicar o passo a passo, os caminhos, é um pouquinho mais complicado. Então, por isso que o método tem que ser bem pensado. E é uma das primeiras coisas que se pensa num projeto de pesquisa, né? O que eu quero fazer, como que eu vou fazer, quando, por quê e onde. São as 5 perguntas básicas de uma pesquisa, né? Para iniciar a conversa, a gente tem que pensar nessas 5 coisas. E o como é justamente o método. Como que eu vou fazer isso? Né? Como é que eu vou fazer? Depois como é que eu vou fazer a geração dos dados? Depois como é que eu vou fazer a análise? Porque não adianta apresentar o método só pensando, vai ser pesquisa bibliográfica. Eu vou ler vários textos sobre. Esse é só o início, né? Esse é o primeiro passo. Toda pesquisa tem pesquisa bibliográfica, algumas são só bibliográficas, não é tão comum assim, né? Porque existe pesquisa bibliográfica e documental, existem vários tipos, né, de metodologias. Eu posso, talvez em outro vídeo, explicar algumas metodologias, mas eu preciso pensar como fazer isso. Então, só dizer o início do processo não é suficiente. Eu preciso dizer como vai ser essa análise, porque só ler não é uma pesquisa, né? Ou só coletar entrevistas, ou só observar, ou só. Muita gente fala nos projetos em observar o professor ou observar o estudante, né? Observar alguns aspectos, enfim, que são do interesse da pesquisadora. Mas observar para quê? Observar com que base teórica, observar com quais objetivos, né? Com qual olhar, porque a base teórica que vai me fazer olhar de determinada forma, né? Porque todo é o ponto de vista que faz o objeto, né? Como dizia Saussure. Então, a partir de onde eu olhar, que vai definir esse objeto, é como eu vou descrever, como eu vou analisar. Então, tem uma série de coisas que tem que ser pensadas. Então, eu sempre começo pelo método, a definir meu objeto, né? O que eu quero fazer, por quê, como, onde. E aí, a partir disso, claro, a base teórica. E aí, para depois fazer a pesquisa. Então, o desenho, né, o design da pesquisa, o desenho tem que estar todo montadinho antes de começar a fazer a pesquisa. Né? E eu percebo que muita gente faz ao contrário, muita gente que não tem experiência em pesquisa, que está no início, né? Quem está na graduação, às vezes quem está numa especialização, primeiro lê e depois não sabe o que fazer com os dados, porque não pensou no método.
né? Aí a pessoa faz o método depois que leu, depois que escolheu a teoria, depois que escolheu sobre o que vai pesquisar, e aí fica aquilo um pouco enviesado, porque foi feito ao contrário, né? Primeiro tem que pensar no método, no meu ponto de vista, né? Na minha maneira de fazer pesquisa. Então, são, são coisas complexas, né? É complexo, mas ao mesmo tempo eu acho simples, porque facilita muito. Porque depois que tu entende o caminho, que tu tem o passo a passo, como que tu vai fazer, a que resultado tu quer chegar, né? O que objetivo tu quer atingir, fica muito mais simples, né? Simples para uma pesquisa não é bem a melhor palavra, mas fica, eu não sei que palavra usar agora, mas vai facilitar o processo, entende? Primeiro faz o método e depois pesquisa a base teórica e aí sim sai para fazer a pesquisa, né? A gente não sai pesquisando assim já na primeira semana, tem toda uma elaboração, uma preparação antes. Tá? O vídeo de hoje era sobre isso. Espero que tenha contribuído para a educação de vocês. Obrigada por assistirem.